No cenário atual, a quantidade de informações tendenciosas tem se mostrado uma ferramenta poderosa para controlar e dividir a população. Esquerda e direita são as duas faces de uma mesma moeda. E, por ser assim no Brasil, os homens de bem foram adquirindo repugnância pela atividade política. Foram se afastando e dela então se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade. Os mal-dotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores, os que viram e veem na política um excelente meio de vida fácil. E é por tudo isto que estamos nesta situação de desgraça, de miséria cultural e falta de esperança. Esta é a realidade da política brasileira. Meu nome é Enéas. A ideia por trás dessa divisão seria de que a fragmentação social enfraquece a capacidade coletiva de resistir e desafiar o poder estabelecido. Esse conceito, que remonta a táticas militares antigas, é fundamental para entender a ideia de divisão. A ideia é criar ou exacerbar divisões entre diferentes grupos para enfraquecer a resistência unida. Historicamente, governantes e potências coloniais usaram essa estratégia para manter o controle sobre territórios e populações diversas. O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, o que nós estamos vendo, e o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça. O maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Pense bem, se eu te apresento duas narrativas diferentes, mas chegando ao poder eu te entrego os mesmos resultados, então não seria uma oposição verdadeira. A divisão também facilita a manipulação da opinião pública através da disseminação de desinformação e propaganda. Grupos opostos podem ser alimentados com informações falsas ou distorcidas que reforçam suas diferenças e antagonismos. A narrativa dominante muitas vezes é moldada para reforçar divisões. A mídia e outras fontes de informação podem ser usadas para perpetuar estereótipos negativos e muitas vezes conceitos com meias-verdades, criando uma visão distorcida da realidade que reforça o antagonismo entre grupos. Isso também inclui a utilização de desinformação e notícias falsas para aumentar a polarização. Repare que é sempre um padrão, a famosa regra de 3. 1. Causa o problema. 2. Comente sobre o problema. 3. Venha com a solução. O primeiro passo é criar ou exacerbar um problema. Isso pode ser feito de várias maneiras. Criação de crises. Introduzir ou amplificar uma crise ou uma ameaça, muitas vezes de forma artificial. Isso pode incluir a fabricação de eventos negativos ou aumento da percepção de um problema existente. Após criar esse problema, o próximo passo é comentar e amplificar meias-verdades, ou seja, anunciar esse fato, mas com uma narrativa para causar discórdia e discussão sobre a população, nunca sobre resolver a raiz do problema e unir as pessoas. E, finalmente, a solução. Muitas vezes, é apresentada por aqueles que causaram um problema ou ampliaram sua discussão, como por exemplo, imposição de medidas, propor e implementar soluções que podem parecer a única saída, muitas vezes beneficiando aqueles que criaram isso ou suas agendas. Legislação e políticas, introduzir novas leis ou políticas que são apresentadas como respostas necessárias ao problema, muitas vezes limitando liberdades ou concedendo mais controle a uma entidade específica. Manipulação de percepções, fazer com que a solução pareça a única alternativa viável, ignorando ou desconsiderando outras opções que possam ser mais justas ou eficazes. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o presidente, vem abrindo, escancarando
todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica, que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. Com essa propagação falaciosa, as pessoas discutem entre si e esquecem quem realmente traz a desordem, e assim, ficam livres para exportar nossas riquezas por preços completamente aviltados. E sim, o Dr. Enéas também nos alertou isso nos anos 90. É preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim. Quem comprou a Vale do Rio Doce? Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o Sr. George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. À frente você observa a explicação sobre a entrega do nosso país ao estrangeiro e as implicações econômicas. Almirante Roberto Gomes Silva escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? Toda essa fascinação pela Amazônia de alguns líderes, cujo país governado com vários defeitos que precisam ser resolvidos, mas estão preocupados com nosso território nacional, vocês acham que existe algum interesse oculto por trás das cortinas? Com base nessas informações, sempre fique atento com esses discursos, para que não haja briga entre você e seus amigos e familiares. Sempre veja com uma perspectiva acima do que está ocorrendo e sempre questione o que está diante de seus olhos. No Antigo Egito, por exemplo, Akenaton tentou substituir o politeísmo tradicional pelo culto exclusivo de Aton, o deus Sol, o que gerou descontentamento e resistência, causando o problema. Depois disso, o faraó promoveu a nova religião como a solução para a corrupção e a desordem religiosa do período anterior, anunciando o eventual problema e sua causa. Depois trazendo a suposta solução, a construção da nova capital, Akhetaton, atual Amarna, foi apresentada como um meio de implementar a nova ordem religiosa. A falha dessa reforma levou ao retorno ao politeísmo tradicional após a morte de Akenaton. Com todas essas informações, vocês acreditam que esses acontecimentos têm alguma relação com nossa realidade atual?